Irmãos, o título da nossa mensagem é Um Momento de Conflito, uma pergunta sincera e humilde. Mateus 11, versículo do 1 ao 6, diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e mostrai a João novamente as coisas que ouves e vedes. Os cegos receberam a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho, e abençoado é aquele que não se ofender em mim. Queridos irmãos, todas as evidências já haviam sido expostas, visto que Mateus relatou evidências quanto à pessoa do rei do reino que haveria de vir e que veio. Assim como também ele relatou os princípios de nosso Senhor, que foram todos ministrados, foram relatados, foram expostos no Sermão do Monte por nosso Senhor Jesus Cristo. E em sequência é relatado o poder de nosso Senhor por meio dos seus grandiosos, por meio dos seus sublimes milagres. Mas também, não somente através dos milagres realizados por ele, mas através do envio dos seus 12, quando ele lhe deu poder, lhes deu autoridade, e dessa forma falassem como verdadeiros embaixadores do rei. E agora o nosso querido Mateus, ele relata sobre o nosso profeta João Batista, nosso querido irmão João Batista, e ele relata após este de forma obediente, ele relata após João Batista de forma fiel, de forma diligente, ter apresentado o rei à nação de Israel, o rei que haveria de vir. Entretanto, os líderes dessa nação, ao invés de receberem o rei, estes entraram em profunda rebeldia contra ele. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram ferozmente, rejeitaram de forma odiosa e praticaram com ele grandes injustiças. E este capítulo 11 e também o próximo, o capítulo 12, que se Deus quiser, haveremos de expor, trata sobre momentos que exatamente configuram toda essa rebelião para com Jesus, contra Jesus. João Batista já fazia algum tempo que estava preso na fortaleza de Maqueronte, lá nas montanhas do Mar Morto. E ali nosso irmão João Batista recebe a visita de 2 dos seus discípulos. E estes discípulos lhe trazem notícias acerca de Jesus. E ante estas notícias, ao escutar estas notícias, levanta-se naquele momento um grande conflito. E uma pergunta vem à mente de João quanto a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que João Batista suscitou dúvidas sobre Jesus quanto a este ser o rei que havia de vir, se ele mesmo, João, através da testificação por meio do Espírito Santo, afirmou que de fato era sim aquele Jesus, e ele era o rei, esse era o rei. João, ele mandou os seus discípulos, então diante disso, ele manda seus discípulos irem até Jesus, e ao chegarem em Jesus, perguntarem se ele era de fato aqueles a quem esperavam. Sem dúvida, vemos aqui João
completamente conflitante, inquieto. Inquieto quanto ao que ouviu, inquieto ao que ele cria. Não podemos de forma alguma, evidentemente aqui, julgar a João Batista por isso, pois nem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo o fez, ao contrário. Ao fim deste parágrafo que iremos expor, Jesus rendeu a João Batista maravilhoso elogio, rendeu-lhe um tributo ao arauto do deserto. Então Jesus atende seus discípulos, os discípulos de João Batista, e de forma compassiva, com grande compaixão, não deixa o seu arauto, o seu mensageiro, sem resposta. Ao mesmo tempo que, ao responder, enche João Batista de muita coragem, quando ele afirma ser ele, sim, o rei que haveria de vir. Ao tempo também, ao tempo que Jesus também elogia a pessoa de João Batista, dizendo que ele era de fato um servo bom e fiel, que havia cumprido a missão que o seu Senhor lhe tinha comissionado. Ele aqui quer deixar claro que João Batista, em hipótese alguma, era um homem volúvel, instável, mas sim era um homem de fé e de convicção. Então, queridos, dito isto, juntamente todos nós vamos observar de forma respeitosa e com muita atenção o texto, para que dessa forma saiamos daqui completamente, com nossas vidas completamente edificadas para o louvor da glória de Deus. E o versículo 1 e 2, mais uma vez lemos, diz: e aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? No capítulo 10, Jesus deu a seus discípulos a grande responsabilidade, e não somente responsabilidade, mas lhe deu autoridade para cumprir e realizar um trabalho missionário, um trabalho experimental e completamente específico. E assim estes se destinaram a fazer o que lhes foi dito. Mas vale salientar, e é muito bom salientar, que o fizeram de forma obediente, sem peso, e de forma muito zelosa, caprichosa. Fizeram com excelência, fizeram com amor. E isto deveria, com toda certeza, ser para nós o trabalho desse grupo de missionários, dos 12 do Senhor. Isso deve ficar muito de bom exemplo para nós quando nós formos cumprir e realizar o trabalho ao qual o Senhor tem nos chamado nesta terra. Ou seja, devemos fazer com excelência, com responsabilidade e com muito zelo. Mas, queridos, feito isso, Jesus em seguida partiu para ensinar. Jesus enviou os 12 e sai para ensinar e para pregar pelas cidades da Galiléia. E desta forma, ficando Jesus por um tempo, um pouco de tempo distante dos seus 12, chegam então esses 2 discípulos de João Batista, enviados por ele mesmo. Afinal de contas, eles vinham de uma visita ao local onde ele estava preso, e estava preso já há alguns meses. E na visita que lhe fizeram, como há pouco falei, o apóstolo João é informado sobre as grandes e maravilhosas obras de nosso Senhor. E, queridos, é assaz e muitíssimo importante enfatizar, deixar bem em ênfase, que o texto diz que a informação dada a João na prisão
é sobre o que Cristo estava fazendo e não sobre o que Jesus estava fazendo. Queridos, falar quanto ao que Cristo realizava é o mesmo que dizer o que o Messias estava a realizar. E isso nos leva a entender que o evangelista Mateus, ao escrever este evangelho, ele não tinha qualquer dúvida, ele não tinha a mínima dúvida quanto a quem era Jesus. Isto é, ele sabia que Jesus era sim o Messias, o Filho de Deus, o Rei que havia de vir e veio. Entretanto, João estava completamente conflitante. João estava vivendo um momento de completa dúvida. Afinal, João perguntou e João queria saber: és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? A dúvida está plenamente evidenciada na pergunta quando João fala: ou aguardamos outro? E olha, queridos, no idioma grego, outro, ele tem duas palavras que podemos exemplificar, ou melhor, podemos dizer o seu significativo de uma palavra, e uma delas diz outro do mesmo tipo, ou outro igual. E isso, o exemplo sobre isso nós podemos verificar em João capítulo 14, versículo 16, quando diz: e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que Ele possa habitar convosco para sempre. Aqui está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que exemplifica este termo outro do mesmo tipo. Já outra palavra é outro, mas outro diferente. E João Batista, quando faz a pergunta, o faz da seguinte forma: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro de um tipo diferente? João estava conflitante. Um dos conflitos é que ele, como o arauto da mensagem do rei, ele pregava o rei, ele pregava que o rei viria e vindo, traria juízo sobre o pecado da humanidade, e então ele iria estabelecer um tempo de purificação e santidade. Entretanto, Jesus chegou com um ministério diferente. Jesus chegou com um ministério de compaixão. Jesus chegou com um ministério de misericórdia e misericórdia repleta de graça, uma misericórdia repleta de graça. E João Batista estava sob um sofrimento de um regime prisional, ele estava preso, ele estava em cadeias. Porque afinal de contas, nós sabemos que uma maluca, uma louca, pediu sua prisão. Pediu sua prisão, e não só sua prisão, mas a sua cabeça. E o fez o pedido a um bêbado imoral que de plano lhe atendeu. E dessa forma, ante este momento completamente desértico, e aos seus olhos e entendimento humano, repito, este momento era um tanto ilógico. Este momento era algo incompreensível. Então, querido, João Batista estava hesitando em sua fé. Ele estava um tanto inseguro no que antes era seguro e confiante. A mente de João Batista vagava no será ou não será. Porém, um pouco tempo antes deste momento de instabilidade, nós podemos verificar um pouco antes disso, lá no Evangelho de João, o comportamento de João Batista foi completamente diferente. João capítulo 1, versículo 29 e 30, diz lá que no dia seguinte João vê Jesus vindo até ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim.
Então, queridos, ao chegar Jesus no Rio Jordão, este é o contexto, é o cenário desse versículo. Ao chegar Jesus no Rio Jordão para ser batizado, João Batista, ao vê-lo, aproximando-se, chegando perto dele, ele sendo testificado pelo Espírito Santo, ele bradou de forma certa, de forma convicta e segura e disse: vejam, olhem vocês com seus próprios olhos. Aqui está aquele de quem falava. Aqui está o rei que haveria de vir. Vejam, como falei, ele veio. O rei chegou. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é infinitamente superior a mim e diante dele nada eu sou. Eu não sou digno sequer de lhe amarrar suas sandálias. Portanto, João sabia que era o arauto levantado e comissionado por Deus para anunciar a vinda do Messias, para anunciar a vinda do ungido de Deus, para anunciar o Rei dos Reis. E assim ele, cheio de uma convicta e real e sincera fé, de forma ousada, ele anunciou Jesus e sua grande missão por certo e puro entendimento divino e celestial. Não foi por ele mesmo, mas por entendimento divino e celestial. Entretanto, queridos, precisamos entender que os profetas em toda história bíblica, ainda que Deus lhes falando sobre o que deveriam proclamar profeticamente, estes não tinham muitas vezes um entendimento muito bem aclarado daquilo que haveriam de profetizar. E com João Batista não foi diferente. Como falamos há pouco, não resta dúvida que lhe ficou muito bem claro lá no Jordão, lá no Rio Jordão, que Jesus era o Salvador que ele anunciava. O Espírito Santo lhe testificou. Porém, João Batista não tinha inteira compreensão da obra que nosso Senhor haveria de realizar. Pois João Batista tentou até resistir em batizar Jesus. Se João tivesse compreensão plena sobre Jesus, sobre o quanto ele teria que batizá-lo, para que tudo se cumprisse, se ele tivesse o que nós estamos na frente muito mais beneficiados com relação sobre a missão de Jesus, sobre o que ele veio fazer na terra, sobre o seu reino que ele haveria estabelecer, e que nós sabemos como é isso, ou pelo menos deveríamos estar sabendo. Mas João não sabia do processo da cruz. João não tinha esse entendimento. Ele sabia que ali era o Messias. Mas a ideia dele é que Jesus iria estabelecer juízo, ia botar tudo em ordem e estabelecer o seu reino. E esta incompreensão, ela ficou ainda muito mais evidenciada quando ele foi preso. João estava preso, e João estava recebendo informações sobre o andamento ministerial de Jesus. E as notícias que chegam é que Jesus estava pregando e curando pessoas, inclusive romanos. E de alguma forma não era isso que João Batista esperava quanto ao rei que ele mesmo anunciava.
É possível que João Batista tivesse em mente sobre Nosso Senhor pensamentos alinhados como os da maioria do povo judeu. Ou seja, que Jesus seria um poderoso rei, que Jesus enfrentaria e destronaria o imperador romano, e assim Jesus iria estabelecer o reino de Deus, e sendo assim, não seria mais César a estar sentado no trono, mas sim Deus. Entretanto, Jesus fazia exatamente o contrário. E diante destas circunstâncias, muito provavelmente, diante das também conflitantes perguntas de seus discípulos, da circunstância da sua prisão, e também das perguntas às quais aqueles discípulos estavam também conflitantes, estavam a se perguntar, muito provavelmente diante disso, João Batista inquietou-se em sua mente e assim perguntava-se, afinal, o que é que está acontecendo? Eu anunciei o Cordeiro de Deus, eu anunciei que ele teria juízo, que ele traria juízo sobre a terra, e então ele iria estabelecer o reino de Deus. Sendo assim, se ele é o rei que havia de vir, e se este é o reino de Deus, por que cargas d'água eu estou aqui preso a um passo da minha sepultura? Eu posso dizer, queridos, que por vezes, eu já me senti em meio a alguns conflitos. E como também eu creio que não só eu creio que muitos de vocês, ou se não todos, muitas vezes em nossa compreensão quanto ao poderoso, vou ser redundante, ao poderoso poder e soberano poder de Deus, mediante a gente saber que o Deus da nossa salvação é um Deus todo-poderoso, que tudo pode, é o Deus do impossível. Então, diante disso, diante de nós sabermos essas coisas, termos certeza quanto a isso, nós criamos expectativas de coisas que jamais são harmônicas com a vontade do Senhor, que não se encaixam com a vontade de Deus. Nós criamos expectativas para as nossas vidas, que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Por vezes estamos cheios de muitas vontades. Por vezes estamos cheios de muitos projetos, sonhos, planos. Entretanto, devemos entender que somente os sonhos, os projetos e os planos de Deus são estes que irão se concretizar, e não o meu nem o seu, mas o dele. Por mais que eu queira, e por mais que eu me empenhe em fé e em confiança no que eu desejo e tenho vontade, porém são somente os propósitos de Deus que serão plenamente estabelecidos, e isto já deveria estar muito bem claro a todos nós, Afinal, o que foi que Jó disse a Deus? Lá no capítulo 42, no versículo 2. Bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Dos meus propósitos ou os de Deus? Os de Deus. Bem sei que nenhum dos teus planos, bem sei que nenhum dos teus projetos, bem sei que nenhum dos teus decretos podem ser anulados.
Então a gente já devia estar sabendo sobre isso. Que a minha vontade não é a sua. Não é a dele. Pode não ser a dele. Se nós queremos anelar nas nossas vidas desejos, sonhos, projetos, planos, que venhamos pedir a Deus para que introduza em nossa mente a capacidade de entender os deles, para que os sonhos deles sejam os nossos. Porque se o sonho nosso for o dele, vai se realizar. Senão vai virar um pesadelo na sua vida. E aí, como muitos acontecem por aí, estou decepcionado com Deus. Nós devemos já estar com isso muito bem certo. Porque nós sabemos, já dizemos, cantamos inclusive, que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas se Ele agir. Então, diante disso, não podemos, em hipótese alguma, estar julgando o nosso irmão João Batista. Ou será que José do Egito não se conflitou? Largado lá, sendo vendido como escravo, sendo taxado que tirou, que assediou a esposa do seu patrão. Será que ele não se conflitou nesse momento? Será que o apóstolo Paulo, nos seus momentos também de dificuldade, não se conflitou? Creio que todos tiveram seus momentos de perguntas, e entre elas, muitas vezes, dizendo: onde está Deus? Onde está Deus? Estes homens que agora falei foram preciosos nas mãos de Deus. Estes homens e outros tantos foram instrumentos sublimes para a glória de Deus. Entretanto, eram homens, ou seja, eram humanos e pobres humanos sujeitos a perguntarem: onde está Deus? João estava em conflito. João estava desnorteado. João estava equivocado. Equivocado quanto às suas expectativas. Há quem diga que não era João. Pode até ser. Talvez o problema maior eram os seus discípulos que estavam com todas essas dúvidas. E estavam. Ou então eram os dois. Ou talvez uma coisa implicou na outra. Os discípulos entraram em dúvida. João, diante do exposto que estava vivendo, preso, perto de ser morto, aí juntou a fome com a vontade de comer e disse: vão lá e perguntem se é ele mesmo ou se temos que esperar um outro. João estava desse jeito, conflitante. Mas João fez uma coisa certa. No conflito e na sua dúvida, ele perguntou a quem unicamente poderia lhe responder. Ele perguntou a Deus, ele perguntou a Cristo, ele perguntou a Jesus. Agora, eu e você, quando estamos duvidando, conflitantes, quando estamos rodando num pé só, preocupadíssimos, aliás, preocupados não, desesperados, a quem levamos as nossas perguntas? A quem unicamente pode nos responder? O Deus das nossas vidas? Aquele a quem cuida de nós? Aquele que é fiel? A quem nós estamos
solicitando esclarecimento das nossas dúvidas conflitantes. A quem? E eis aí o grande problema da humanidade até os dias de hoje. Ou seja, as pessoas estão cheias de conflitos, e conflitos de toda natureza. Estão cheias de dúvidas quanto à felicidade, quanto à paz, quanto ao descanso de suas almas. Jesus veio exatamente para estabelecer isso, paz. Jesus, queridos, ele veio exatamente para dar alegria de vida e descanso a essas almas angustiadas e cheias de conflito. Mas o que é que acontece? Grande parte da humanidade está em dúvida quanto a isso. Será que é Ele mesmo que pode me dar paz, a paz que eu necessito, que eu tenho buscado e não tenho encontrado? Porque toda a paz que eu procuro era efêmera, é passageira, ela fica por um tempo, mas se esvai. Será que é Ele mesmo? Somente Ele é quem pode responder e dar certeza a estas almas que de fato é Ele aquele que haveria de vir e veio e não outro, mas somente Ele, o Filho de Deus. Jesus, Ele veio, sacrificou-se. Queridos, Jesus é a luz que veio ao mundo em trevas. Entretanto, muitos, e uma boa grande parte, rejeitaram e têm rejeitado a luz, preferindo as trevas. A luz veio ao mundo, mas as trevas o rejeitaram. Pastor Sóstenes, as pessoas têm sempre, o seu sábio tem sempre colocado para mim e me taxado como evangelista. E de fato é algo que eu nutro com muita vontade, um zelo em meu coração. Mas cada vez mais eu tenho visto esse versículo certíssimo no quesito que eu quero dizer, que a abrangência dele é enorme. Eu sei que ainda existe almas em que Deus tem trabalhado a sede pela água viva e eterna. Mas eu sei, eu tenho para mim, isso sou eu, que são uma ali, outra acolá. Mas a grande maioria não tem sede de Deus. As coisas mais difíceis de se ver hoje em dia. Não me compete converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus, é o poder da sua palavra, segundo a soberana vontade do Senhor. Mas a coisa mais difícil ultimamente que eu tenho visto, irmã Maria José, missionária Ivonete, são verdadeiras conversões. Nos últimos 3 anos, pelo menos as que eu tenha visto, não cabe na palma da minha mão as conversões que eu tenho visto durante todo o meu ministério de pregação. Aonde eu tenho ido pregar, congressos, igrejas, praças, ruas, vielas, becos, casas, eu não tenho visto evangelista Zuriel. Mas a minha responsabilidade é pregar. E eu continuo a pregar. Que façamos então
o que Jesus nos ordenou como seus discípulos. E assim sigamos ao encontro das almas encarceradas na prisão de suas dúvidas, e anunciemos o que temos visto Jesus realizar, em especial nas nossas próprias vidas. Versículo 4, 5 e 6. Na verdade, nem os crentes estão com muita sede. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouves e vedes. Os cegos recebem a sua visão e os coxos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender. Então Jesus, de forma terna, Jesus com muito amor e carinho responde ao seu arauto, ao seu mensageiro, confirmando sobre sua pessoa, sobre ele, confirmando, dizendo que ele é de fato aquele a quem deveria ter esperado. Jesus confirma e encoraja nosso valente irmão João Batista, dando a ele ânimo à sua fé, fortalecendo a sua fé. No Evangelho de Lucas fica claro que os discípulos de João Batista, em visita a ele, lhes anunciam as maravilhas que Jesus realizava. E assim Jesus responde dizendo aos discípulos que voltem e anunciem a João o que vocês aqui estão ouvindo e vendo. Então podemos aqui parafrasear estas palavras da seguinte forma: olhem, voltem a João Batista, voltem ao meu querido e amado servo, meu arauto, e digam-lhe que os milagres que vocês estão aqui vendo, presenciando, e que antes vocês já disseram a ele que eu os fazia, isto é o cumprimento exatamente dos milagres preditos sobre a vinda do Messias. Diga a João Batista, fale a ele que minha palavra ela é verdadeira e fiel. Fale a ele que, como fora antes anunciado pelos profetas, esta palavra há de se cumprir. Vai, diga a João, diga ao meu querido Batista, que atente às escrituras. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e inclusive os mortos são ressuscitados, o que é infinitamente maior que os milagres pré-anunciados. Mas olha, não deixe de falar a ele. Não deixe de lembrar a João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga a João que sou eu mesmo. Sou eu mesmo o que haveria de vir. Diga que o Espírito de Deus soberano, ele está sobre mim, pois fui enviado exatamente para dar boas notícias aos pobres, libertando os que têm corações contritos e humildes do cativeiro e das trevas. Vá lá e fale, João Batista. Sou eu mesmo. Que tais palavras de Jesus Cristo, que foram dadas a João, estas mesmas palavras possam nos encorajar e fortalecer a nossa fé. Que nós possamos lembrar que dele, como pobres, miseráveis, pecadores, recebemos a boa notícia de salvação. Ou não? E portanto aconteça o que acontecer, é Jesus sim, queridos, o rei que haveria de vir nos libertar
e assim reinar sobre nossas vidas eternamente. Que façamos o que nosso Senhor mandou dizer a João pelos seus discípulos. Diga a João que atenta às Escrituras Sagradas. Isto é, diga aos meus servos de hoje, de 2021, do século 21, que leiam a Bíblia Sagrada. É o que o Senhor está dizendo. Leiam a minha palavra e confiem nela. Afinal, ela é a minha palavra. E minha palavra, ela é a verdade. Portanto, se assim ela diz, assim será. Se assim eu falei, assim está falado. E velo pela minha palavra. Portanto, se prometi, eu, Deus, Jesus, eu sou fiel. Eu sou fiel. Leiam a minha palavra, confiem na minha palavra. Ela é a verdade. Isaías 61, versículo 1 e 2. Diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor, ó glória, e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam. Esse trecho de Isaías, Jesus, ele leu, quando uma certa vez ele estava na sinagoga. É a passagem que fala sobre o ungido do Senhor. Ou seja, é a passagem que fala sobre o Messias que haveria de vir. E vindo anunciaria boas novas aos cegos. Vindo daria vistas aos cegos, queridos. Libertaria os cativos e traria o ano aceitável do Senhor. Portanto, após Jesus ler, as pessoas começavam a ficar atentas. Pois Jesus agora iria expor, ia fazer uma exposição. Era isso que elas esperavam. Iam fazer uma exposição sobre esta palavra, sobre esta passagem. E assim Jesus o que faz? Jesus se senta, e seus espectadores fitam seus olhos sobre ele, e aguardam a sua pregação, aguardam a sua exposição. Porém, Jesus, ele não expôs o texto de forma minuciosa. Ele não expôs esse texto de forma detalhada. Jesus não formulou aqui uma introdução. E nem tampouco Jesus aqui atribuiu 3 ou 4 pontos para que depois fizesse as devidas aplicações. Jesus apenas olhou. Olhou para todos que ali estavam aguardando ansiosamente a sua fala, o seu discurso, a sua pregação, a sua exposição. E ele disse: neste momento, diante dos olhos de todos vocês, este texto que acabei de ler, cumpriu-se na minha pessoa. Amém? Essa foi toda a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista não havia entendido. Então, quando Jesus despede os discípulos dele, dizendo o que disse, quando ele despede os discípulos de João Batista para irem até ele, é mesmo que ele tivesse olhado para os discípulos e tivesse dito: olha, digam a João Batista que leia Isaías 35, porque estas profecias haverão de lhe deixar claro a missão que o ungido do Senhor, o Messias, haverá de realizar. E dito isto, lhe digam também o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem. E não somente isso, mortos são levantados com vida, e eu estou anunciando o evangelho aos pobres. As profecias de Isaías a respeito do Messias
estão sendo completamente cumpridas. Dito isto a João, perguntem-lhe se é necessário que esperem outros, senão a mim mesmo que havia de vir, e como dito, aqui eu estou. E aqui está, sabe o quê? O consolo de nosso Senhor ao seu servo e seu arauto. E às vezes quando Papai do céu usa o púlpito para dizer aos crentes preguiçosos, que não lê a Bíblia, que não estudam, que não oram, para exortá-los, não toma isso como consolo, não toma isso como bondade para as suas vidas, não toma isso como algo precioso, não toma isso como zelo da parte de Deus, mas sim como a chatice de um pastor que quer ver e tomar conta direito das ovelhas que são de Cristo. Que ficam chateados quando o pastor liga: cadê você, meu irmão e minha irmã, que não está indo para o discipulado? Cadê você, meu irmão, que é para estar fazendo discipulado e você não está? O que é que você está fazendo? Cadê você, meu irmão e meu irmão, que não está presente nos cultos? Cadê você, meu irmão? Não, aí fica com raiva, chateado. Eu já recebi uma pancada grande de uma ovelha. Penso eu que é ovelha. Vinha no culto uma vez perdida. Mas toda semana eu ligava: irmã, o que é que está fazendo? O que é que está faltando? Foi que houve? Está tudo em paz? Fulano, o marido, está bem? Não, isso, a filha está bem? Como é que estão as coisas e tal? Até que numa terceira ou quarta cobrança, eu disse: pastor, olha, eu gosto muito do senhor, mas o senhor é um chato. Não ligue mais para mim cobrar, não. Eu digo: está certo, minha irmã. Meu telefone a irmã sabe, não sabe? Pronto. Quando precisar pode ligar, estou a seu dispor. Eu agora, a respeito da irmã, eu só vou orar. E enquanto Deus me lembrar, e depois que Ele fizer que eu esqueça, aí pronto. Mas aqui foi o consolo, pastor Schoster. Aqui foi o consolo. Aqui é como, resumidamente, Jesus dissesse: querido, estimado e fiel servo João. O que ele quis dizer com tudo isso? Querido e fiel servo, meu amado, saiba que eu me lembro de você. Portanto, tenha em mim ânimo e não desanime. Então, quando você é exortado pelo seu discipulador ou pelo pastor, o seu pastor, a estas coisas, saiba, porque o sumo pastor gera nele uma lembrança a respeito de você. Sinta-se amado e amada, consolada, consolado. E esse mesmo consolo que ele fez a João, ele também fez aos publicanos e pecadores. Só que aos publicanos e pecadores ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Aos criminosos, sabe como foi que ele consolou? Como Jesus consolou os criminosos? No último momento em suas cruzes, Jesus consola dizendo o seguinte: que ainda hoje você estará comigo no paraíso. É verdade que o consolo de João foi um tanto enigmático. Entretanto, aqueles que conhecem de fato Jesus Cristo, estes não olham a sua palavra como algo indecifrável, mas lhes são aclaradas pelo Espírito Santo, e assim nela encontram resposta, confiança e muito consolo nos momentos de angústia e de aflição. Aquele que é um verdadeiro cristão, ele sabe e tem confiança absoluta que em tudo o Senhor as livrará. Poderá até não livrar das angústias, das aflições, dos conflitos,
das dores, dos choros, dos sofrimentos, mas Ele vai livrar neles, dentro deles. Os seguidores e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são sempre norteados, orientados, eles são guiados por Ele e pelo próprio Deus. Salmo 48, 14, olha como diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre e sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Como diz William MacDonald, Jesus é o nosso guia até a morte, na morte e além da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que na caminhada da fé cristã existem duas etapas. A primeira é quando temos nosso verdadeiro encontro com Jesus e assim nós experimentamos a cura da alma, a libertação da alma, a purificação dos nossos pecados. E passamos a desfrutar da paz com Deus. Vivíamos eram inimigos em guerra, não tínhamos paz com Deus, mas por sua misericórdia, por sua graça, fomos levados até Ele e agora temos paz com Ele. Então esta é a primeira etapa, e ela é considerada por Fritz Hienecker, é considerada como, porquanto me viste, creste. Já a outra etapa ela precisa sobre aquilo que chama-se amadurecimento espiritual. Ou seja, é a maturação da vida espiritual. E só pode ter essa maturação, primeiro, antes de qualquer coisa, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo pode saber teologia de A a Z. Pode saber tudo, Bíblia de frente para trás. Salmo 119 de cor e salteado. Pode saber todas essas coisas. Mas nunca vai amadurecer. Nunca. Primeiro precisa nascer de novo. Mas essa etapa da maturidade já é considerada por Fritz Hienecker, quando ele diz o seguinte: ele falou da primeira etapa, porquanto me viste e creste. A segunda etapa, felizes são os que, apesar de não verem, creem. Não são esses que vivem por coisas palpáveis. São esses que vivem pela fé, naquilo que pode ver, naquilo que pode segurar, naquilo que pode botar no bolso. Esses que são felizes apesar de não verem, mas porque creram, são justamente aqueles que vivem na verdadeira fé. A fé que é fundamentada nas coisas que se espera, mas não consegue ver. Louvado seja o Cordeiro Santo. E aqui é o processo de amadurecimento que vai ocorrendo pouco a pouco quando o nascido de novo se coloca em disposição de crescimento em graça e conhecimento. Conhecendo e tendo experiência. Em tudo que conhece tem experiência. São aqueles que a cada dia fortalecem a confiança, ainda que aconteça o que acontecer, independente da circunstância. Mas ele tem certeza que o Senhor sempre estará por perto, os guiando até o fim e por toda a eternidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento difícil dentro da igreja, em meus crentes. Eles estão vivendo pela fé no que... A fé na fé, a fé na fé, a fé naquilo outro.
mas não na fé, na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ao mandar a mensagem a João, ele queria justamente libertar João do seu momento de tropeço, do seu momento de conflito. Agora olhem bem, aqui nunca foi uma queda. Aqui tampouco foi uma apostasia. Mas somente um momento de fraqueza. Ou você não tem? Um momento de fraqueza onde aquele arauto, o arauto do rei, ele precisava entender que somente a graça do Senhor lhe é suficientemente bastante. Ministério de Louvor, por favor. A fé de todos precisa ser confirmada e fortalecida aqui e acolá. Uma coisa é sofrer um lapso temporário de fé. Ou seja, uma coisa é você dar um tropeço, um trupicão. E esse tropeço aconteceu porque você naquele momento sabe o que aconteceu? É porque naquele momento nós tiramos a confiança em Deus e lançamos em nossas próprias vontades. É porque naquele momento nós tiramos a confiança de Deus e lançamos nos nossos desejos, naquela coisa que estamos tanto cobiçando. É porque nós tiramos a nossa confiança em Deus e deixamos parar as expectativas que nós temos nele para lançar confiança e base sobre as nossas expectativas. É assim que acontece nossos tropeços. Deixamos de ser dependentes de Deus. E isso é muito diferente de quem cai completa e definitivamente quanto à identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sendo Ele o ungido e o Cordeiro Santo de Deus. Como muitos estão por aí, vivendo assim. Ainda que dizendo que Ele é o Cristo, mas a sua vida, dizendo como tal, como um salvo dEle, como um remido dEle, não explana quem de fato sabe que ali é o ungido. Porque não vive para Ele. E sabe por quê? Porque nunca morreu para si próprio. Nunca morreu. Tá bom de uma boa e grande parte, Edson, da igreja toda de Cristo, evangélica, passar a viver a fé do testemunho de Jeová. Pastor Carlos, porque a fé dele está muito mais condizente com os testemunhos de Jeová do que com a fé cristã. Esse povo está esperando um reino aqui. Um reino numa perspectiva desse mundo. Esperando Cristo, anelar por Cristo, desejar a volta de Cristo. Isso é só um detalhe. Eu só não quero é morrer. Tudo bem, eu não fico pensando em morrer. Eu acho que ninguém deve estar vivendo pensando nisso. Mas nós temos que entender que o nosso anelo e nosso desejo, o nosso amor maior está junto dele. E só tem uma forma de nós cada vez mais vivermos ele presencialmente no meio de nós. Ou nós vamos até ele, ou ele vem até nós.
Ou seja, ou nós morremos, ou ele antes disso vem nos buscar. Mas é algo que ninguém está pensando. Quando se fala em ano novo, em 2021, se pensa em todo tipo de perspectiva de prosperidade, exceto a espiritual. Que para o ano o emprego seja melhor, que para o ano os bolsos estejam mais cheios de dinheiro, que para o ano tenha saúde para dar e vender. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai aparecer, sei lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Jesus. Tem crente que eu vejo aí, diz, olha meu Natal como está bonito. Quando eu vejo Papai Noel. Crente diaconiza de igreja e diácono de igreja. Crente tirando foto com o chapéu do Papai Noel, com barba do Papai Noel, noite de Natal. Sequer faz uma oração na hora da ceia. Enche o tonel de vinho, de uísque, de cachaça, de cerveja e de todo escambau no mundo. Se veste parecendo mais uma quenga do que uma crente. E é mais de vermelho. Não no seu vestido, minha irmã. Seu vestido está muito composto. Não o fato do vermelho, que eu acho o vermelho uma cor muito bonita. Mas como está vestido? Fica mais parecendo uma pomba gira. Eu estou ficando de saco cheio. Portanto, o apóstolo João, ele não caiu. Ou o profeta João. Ele apenas teve um momento de fraqueza na sua vida, mas foi consolado pelo Senhor. Ele em tempo algum, ele negou a identidade do Senhor. Ele estava conflitante, como nós ficamos. Romanos 5, versículo 3 ao 6 diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda fracos, sem força, a seu tempo, o Cordeiro Santo de Deus morreu por nós, os ímpios. Um cristão, ele não é conhecido apenas por um só capítulo da sua vida, por um só momento da sua vida de fraqueza. Não é por isso. Há em volta dele todo um grande contexto. Analisando todo o contexto da vida de João Batista, podemos enxergar de forma clara e evidente um grande registro probatório, indiscutível, de uma vida de fidelidade, de muita devoção, de muito compromisso, de muita esperança e de muito amor grato a Deus. Ele não abriu para ninguém o evangelho da salvação. Aos pecadores ele não dizia: ei, vem para cá que tu é a menina dos olhos de Deus. Não, ele dizia: arrependa-vos, pecadores, arrependam-se. Mas João, peraí, isso é um discurso que não é simpático, João. Ele não estava preocupado com isso, porque ele já sabia que a luz veio às trevas e as trevas o negou.
se preocupe. Aí eu levar um convidado para a nossa igreja, chega lá, é uma pregação dessa. Misericórdia, não tem quem fique. Se for crente, fica. E se for alguém que Deus abriu os olhos, era um cego e Deus o fez ver, fica. E vai amar esse Deus e dar glória por essa palavra. Assim como João era grato a Deus. Agora João só mostrou uma coisa que nós somos, Betinha. Vermezinho de Jacó. Pobrezinho, fracos. É isso que ele mostrou. Com toda aquela coragem, ousadia, ele só mostrou isso. Fraco. Como nós somos todos fracos. Mas ele era fraco, mas era fiel. Ou lutava para ser fiel. E sabe por que ele lutava? Ele mostrava que era um homem que buscava com fidelidade ser fiel. Porque ele buscou em sua fraqueza humildemente ser fortalecido e aperfeiçoado no seu Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer coisas que jamais nossos ouvidos ouviram, nossos olhos ouviram. Ou seja, aquele que é poderoso para resgatar todos quanto creem em seu nome da sepultura do pecado e nos vivificar nele mesmo por toda a eternidade. Se você está em conflito para 2021, não fique. Tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a respeito da sua vida? Faça a quem pode lhe responder. Bote seu joelho no chão e ora ao Senhor. Ao Senhor da sua salvação. Ao Senhor que lhe tirou da sepultura do pecado. Coloque-se diante dEle. Seja sincero com Ele. Sejamos sinceros com Ele. Abramos nosso coração e digamos: aqui, Senhor, esse sou eu. Me ajuda. Porque esse é o Deus de todo sempre. E somente nele podemos nos confiar. Qualquer outra coisa fora de Deus é lama. É um grande atoleiro. É areia movediça. Mas nele nós somos e podemos confiar. Não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas, mas pelo que Ele já fez. Porque afinal de contas, Deus é Deus em todo o tempo ou não? Não é Deus? Em todo tempo? Como é que você adora a Deus? Somente pelo que Ele lhe faz ou por quem Ele é? Então vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé, queridos, vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, canta, igreja. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Só a igreja. Se Deus fizer. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pastor Xosta, queria que você viesse aqui para orar. Pastor Carlos, para dar as bênçãos apostólicas. E, irmãos, esse é o Deus que a gente crê. É um Deus que, independente do que acontecer, Ele continua sendo nosso Deus. Se houver coisas nas nossas vidas, desejos, seja o que for, até mesmo uma cura de uma doença, mas se Ele não curar, Ele é Deus do mesmo jeito. A nossa maior cura Ele nos deu, a cura da alma. Ele nos salvou do pecado, Ele nos salvou do inferno, Ele nos salvou da condenação para nos dar vida abundante, ou seja, vida eterna. Eu fico pensando, o nosso querido irmão Moisés, na portinha da entrada da terra prometida. Eu não vi ali um homem se lastimando, murmurando. Mas sabe por quê? Porque a terra prometida não era aquela. A terra prometida no coração dele, que tinha gerado pela fé no Deus da salvação, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó. Essa fé que tinha no coração dele era na cidade celestial. Não era no Israel terreno, era no Israel dos céus. E por isso que ele era feliz. E por isso que ele sempre foi feliz. Quantos profetas agiram e trabalharam fielmente para aquele homem, para Jesus Cristo, para Deus, e ao final de suas vidas sofreram mortes terríveis. Eliseu, o grande profeta, morreu de doença, mas ele sabia que a morte não poderia vencê-lo, porque o Senhor da sua vida era infinitamente maior do que a morte. Ele venceu esta morte. E ele tinha a vida eterna, ele tinha os céus em suas mãos. Então se alegre nesse Deus, não pelo que ele pode dar nesta terra. Se ele lhe der uma bênção, amém, usufrua. Agora, usufrua para a glória de Deus. Não vá usufruir dessa bênção para a vergonha de Deus, como um vaso de vergonha. Se ele abençoar, lhe der dinheiro, lhe der carro, lhe der casa, lhe der isso, lhe der aquilo, lhe der um grande ministério, tenha tudo isso, mas tenha para a glória de Deus.
para a glória de Deus, e somente para a glória de Deus. Mas também se Ele nada lhe der, se você morrer pobre, e ainda de doença, mas viva como pobre e como alguém que está enfermado para a glória de Deus, porque afinal isso não é sua última estação, isso não é seu último momento. O seu momento final já está preparado no céu de antemão, e que você um dia, você vai estar junto com o Senhor teu Deus por toda a eternidade. Temos que nos lembrar que para podermos agirmos, para podermos sermos exaltados no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, termos um corpo glorificado, antes é preciso humilhação. Humilhação para ser exaltado, para ser glorificado. E ainda assim essa exaltação e essa glória é para Ele. Amém? Que Deus abençoe.